Buenos dias. Hoje eu resolvi gravar sobre o arsênio. A gente tá tendo uma puta de uma briga aqui dos vizinhos quebrando pau aqui. Se influenciar muito, não vou postar o vídeo. Mas como eu tô com minha ideia agora, disposição para falar deste assunto, de uma parte do assunto do arsênio, que eu sei que eu já fiz vídeos falando dessas questões do arsênio, mas acho que eu fiz vídeos não foi no YouTube, eu trabalhei com isso nas minhas páginas sociais, página do trabalho, de forma preventiva para qualquer episódio que pudesse vir durante as nossas exigências com o tratamento que não foi dado e era justo e necessário e era o biológico que deveria ser dado para a cura desta doença do Renato e questionando até mesmo o arsênio, que é a questão principal na nossa experiência na carnificina do câncer é o questionamento que eu sempre estive fazendo se os métodos não estavam funcionando, como logo depois dos primeiros 6 meses da suposta químio, que seria a suposta cura, a gente já teve o episódio de recidiva, comprovando que não funcionou, comprovando que a quimioterapia não funcionou, que é o importante deixar claro aqui. A gente, no episódio que ele teve do derrame cerebral, no pós-derrame, no pós-morte, como é que é, no EQM dele, no EQM, ele sobreviveu, então lá teve um monte de história que contaram para nós de diversas maneiras, que o que acontece na UTI, realmente eu não vou ter acesso da parte deles, do que eles colocavam para dentro lá, além do que eu via, do que eu podia anotar e acompanhar ali durante o processo. Mas não é o que foi colocado nele no TI que eu estou questionando, até porque eles falavam que estavam colocando arsênio porque ele não sobreviveria a mais nenhuma quimioterapia. E incrível que depois que ele já estava bem, estava na ala médica, a maluca da chefe de equipe insistiu em fazer uma nova quimioterapia de prevenção para o câncer do cérebro, porque ela já estava sabendo que a gente ia vazar dali, nunca mais ia pisar ali, que a gente estava entendendo o que estava acontecendo, né? E ela falou método preventivo usando essa suposta quimioterapia, que também vou fazer um vídeo sobre os detalhes de várias partes da aplicação de tudo isso, que é longo, é lento, tem que ser feito em partes, não dá para falar tudo num vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, o YouTube censura, não deixa falar claramente desses assuntos e também não deixa a gente falar como a gente deveria poder falar, que com certeza traria mais luz tanto para pacientes quanto para a própria medicina ortodoxa em geral, né? Assim como a gente trouxe a luz para vou falar primeiro da médica universitária no hospital universitário, depois vou contar o episódio da suposta médica universitária formada, que é coadjuvante do nosso doutor do momento e seu posicionamento na outra instituição pública-privada. Então, nessa instituição que é universitária, quando questionada uma das estudantes, né, que a gente falou por que não era aplicado esse medicamento que o Renato fez no Brasil, ou se tinha como fazer, ela disse que não tinha, que não era usado e que era um método antigo. Na verdade, ela nem sabia, ela disse que questionou a chefe da equipe e ela a contemplou como aluna da medicina da última fase, uma boa aluna, seria uma boa médica se estivesse sendo formada por uma universidade com outros princípios, é claro, né? Ela
eu quero deixar claro, estou colocando em xeque o curso de medicina da Universidade Federal. Eu quero deixar isso claro, eu estou questionando. Eu não estou fazendo um vídeo contra, não estou defamando, eu estou produzindo provas contra a medicina aplicada. Tem que ficar claro isso. Produzindo provas quer dizer, contando uma história verídica que aconteceu, que eu estou sendo censurada para tudo quanto é lado, perseguida, porque eles não querem que venha à tona as mazelas que eles criam e as porcarias que eles alimentam. Então, ela não sabia. Então, a medicina daquela unidade não conhecia esse medicamento. Logo, mais tarde, foram inventar que 9 anos atrás tinham aplicado num único paciente e que supostamente sobrou uma quantia que foi aplicada no Renato. Mas, logo, estaria vencido. Então, foi aplicada uma medicação vencida. Aí tentaram desconversar a história, que a medicação não era de todo esse tempo, que eles usavam sim, que nós não éramos os primeiros pacientes, isso para a gente não subir a moral, subir o ego e ver que a gente estava sendo pioneiro ali de alguma coisa e de alguma forma a gente não queria ser contemplado por nada, a gente só queria sair dali vivo e não era o caso de sair dali vivo e com um troféu na mão, né? Um troféu que o remédio deu certo. Não era isso que em geral, essa medicina tentou fazer com o Renato. E eu acredito, sim, que tudo que eles tentaram contra a vida dele foi porque nós teria a condição em todos os níveis de questionar esses protocolos, isso antes de implantar uma pandemia de saúde, a gente nem imaginava que não ia conseguir fazer a nossa viagem para o México, porque ali quando aconteceu o episódio do derrame nele, a recidiva, a gente já estava questionando todas essas questões que nós devia ser encaminhado imediatamente para esse tratamento que curava as pessoas. Então, nós já era o incômodo, já era a pedra no sapato, já era aquela familhinha ali que não, como é que elas me consideravam no SUS, que nós não era o padrão da fila, que nós era os alto padrão. Cliente SUS, que nós era de um outro padrão, elas próprias funcionárias comparavam a gente, que nós não era aquele, eu vou explicar, aquele padrãozinho de ignorância que é usado, abusado lá no sistema e que cala a boca. Nós não era esse padrão. Nós questionava, nós estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para sair bem dessa doença, sair curado. Então, isso é muito incômodo quando o sistema sabe que todos os protocolos que eles estão aplicando ali não vão levar o cliente para esse resultado. A mágica em toda essa história é que a perseguição era ali, e quando a gente achava que estava sendo cuidado. Quando eu chegava lá com as crianças, porque era ótimo o Renato ficar em casa, e daí até o hospital só fazer o remédio, a gente estava dividindo responsabilidade. Eu e o hospital universitário, porque ali eu assinei para ele fazer o remédio. E quando aperta o sistema, aí é você que é responsabilizado. Aí eles já não têm mais responsabilidade nenhuma. Agora, quando é para sequestrar o paciente e fazer a dominação, aí eles que são as autoridades médicas que podem fazer essa captação e dizer tudo o que tem que ser feito naqueles protocolos ridículos que eles fazem lá para manter o comércio de sangue, de derivados humanos e o alto conluio médico-político que financia certos procedimentos que são muito simples e são considerados de alto risco e uma série de babaquice que incrementa o rolo que é como é que eu vou falar aqui para não ser multada pela plataforma?
para pegar aquele dinheiro que vem para isso e desviar do paciente para os bolsinhos de quem interessa. Acho que assim passa. E o segundo episódio eu vou contar da outra instituição, mais um pouquinho, sempre puxando um pouquinho do que a gente viveu. E de pedacinho em pedacinho a gente vai trazendo luz, porque essas vadias judiciárias fazem quando elas estão lá com aquela caneta horrorosa e nem sabem o que estão fazendo. Mais 2 vídeos do Arsênio, a gente vai chegar no vídeo das vadias judiciárias. Não é só o caso da criança que a gente vai falar sobre as vadias judiciárias.